Olá, seja bem-vindo. Este é o programa Anjos, um programa da TV Manaim, a emissora da Igreja Cristã Maranata. Já iniciamos este programa desejando a todos a paz do Senhor Jesus e que seja um momento de bênção, de edificação, de crescimento espiritual. Como sempre falamos aqui no início, nós estamos estudando a doutrina de anjos e conhecendo com mais intimidade a experiência da Igreja Fiel com os anjos. Conosco aqui, esse grupo, sempre participante aqui, o pastor Emanuel, Ivan e Paula. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito bem, convido você a curtir este conteúdo, compartilhar. Tem muita gente precisando conhecer o assunto de anjos. E comentar. Converse conosco, interaja conosco. Nós estamos aqui para esclarecer as suas dúvidas, para ouvir as suas experiências. Amém? O tema do episódio de hoje é os anjos e o arrebatamento da igreja. Um tema todo especial. E eu quero convidar você a lermos juntos a palavra de Deus em Marcos capítulo 13, versos 26 e 27. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Você que vem acompanhando o programa, você tem visto nós tratarmos esse assunto anjos, passando por toda a Bíblia, o Velho Testamento, as profecias envolvendo os anjos, os livramentos, anjos no ministério do Senhor Jesus, anjos fazendo parte da igreja primitiva, ali nos primeiros séculos, anjos, experiências com anjos nos nossos dias, mas é de grande importância entendermos este assunto de hoje, os anjos e o arrebatamento da igreja. Porque esse momento que precede o arrebatamento da igreja, nós estamos vendo uma multiplicação de anjos. Já em outros episódios, conversando aqui com os pastores, ficou muito claro para nós que em todos os momentos que há algo especial da parte de Deus para acontecer no projeto de salvação, a experiência com visões e aparições de anjos, elas se multiplicam. E agora nós estamos na iminência de viver este grande momento, o momento mais extraordinário no projeto de redenção, que é o arrebatamento da igreja, e há uma grande operação de anjos, crianças tendo experiência com anjos, os anjos operando nos cultos, nas reuniões, pelas madrugadas, e é sobre isso que nós vamos falar aqui neste momento. Eu gostaria de conversar primeiro com o pastor Emanuel e pedir que o pastor Emanuel já faça uma introdução aqui sobre esse assunto. Amém. Nós temos aqui um texto que está em Mateus, no Evangelho, capítulo 13, versículo 47 ao 50, que nos fala: igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Nós aqui observamos uma parábola, que é a parábola da rede lançada ao mar, que representa exatamente esse momento do arrebatamento. E vemos que a rede fala do Evangelho, de uma mensagem, e uma mensagem que é para esse momento.
que é Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém. É um preparo, né? Onde muitos estão sendo atraídos, estão sendo tocados, movidos para esse momento, para a rede, né? E vemos que o mar é este mundo, né? Que tem sido anunciado esse evangelho, e os peixes são os homens que têm recebido o evangelho, a palavra, e têm sido alcançados, né, por essa tão grande bênção. Mas fala aqui de uma separação, que é exatamente esse momento do arrebatamento. E essa separação é dos peixes bons e maus, né? Os anjos, eles receberam uma missão nesse momento, que é separar, onde os bons, os peixes bons, serão colocados no cesto, e os peixes maus serão colocados, como aqui a palavra nos fala, serão lançados fora, onde haverá ali fogo, uma fornalha de fogo, e haverá pranto e ranger de dentes. E para nós, e aquele que nos assiste e que nos ouve nessa hora, é importante nós nos colocarmos diante desse evangelho, dessa mensagem, e termos uma definição, pois há um reino celestial e se aproxima esse grande momento. O arrebatamento se aproxima e nós temos um lugar, que é estar no cesto de Deus, que é no reino celestial. Amém. Glória a Deus. E temos essa oportunidade de poder ser alcançado pela palavra de Deus, que ela possa encher o nosso coração e trazer essa alegria de viver no reino celestial para todo sempre. É interessante, pastor Emanuel, corroborando aqui com o que o pastor nos disse, o porquê é tão importante hoje você, como servo de Deus, ter a experiência com os anjos. Porque, veja, no arrebatamento da igreja, serão os anjos que se espalharão pelos 4 cantos da terra para levar os peixes bons para o cesto, né? Então, os anjos fazendo parte não só da nossa vida aqui, a nossa trajetória, os serafins que estão participando do louvor, os querubins que operam livramentos, que guardam a igreja, né? O arcanjo ou os arcanjos, como nós já aprendemos aqui em outros episódios, mas que no momento mais importante da nossa vida como servo de Deus, do tão sonhado dia, como nós cantamos louvor, serão esses mesmos anjos que estarão nos recolhendo nessa terra para colocar no cesto de Deus, né? Na eternidade, como o nosso querido pastor aqui trouxe. Louvado seja Deus. Pastor Ivan, nós podemos nos aprofundar mais neste assunto, os anjos operando, né, no arrebatamento da igreja fiel. É um assunto glorioso, né? Muito profundo, porque nós vamos observar na palavra que os anjos, como foi dito aqui, eles participam do momento do arrebatamento também. E o texto que nós vamos ler está em Mateus 24, verso 31. E o texto nos diz assim: e ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Esse capítulo ele é até um pouco contundente, porque no versículo 3, os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus de um sinal da vinda dele. E nós vamos ver aqui que os anjos participam no momento do arrebatamento. E o texto nos diz aqui que os anjos, como foi dito, eles ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos de uma só extremidade, com rijo, clamor de trombeta. Ou seja, o rijo, clamor é um som contínuo, sem volta. Então, é um momento muito especial, glorioso para a igreja fiel. Será o cumprimento da maior profecia. Nesse dia, Jesus virá com os anjos e é um dia muito especial. A palavra diz que é dia e hora, né, que ninguém sabe, somente o Pai.
apesar dos marcadores históricos e proféticos, né? O Senhor tanto tem falado conosco desses dias que apontam para os dias que estamos vivendo. Esses mesmos anjos, desde o Velho Testamento, no Novo Testamento, irão recolher os salvos. Jesus vem nas nuvens com poder e grande glória. E o texto diz também que será no momento, no abrir e fechar de olhos. Não haverá outro momento. Um momento só glorioso em que a igreja será arrebatada. Glória a Deus. Amém. Pastor Paulo, nós estávamos conversando, podemos até nos aprofundar mais nesse assunto, e é um assunto que muito nos interessa, não é? O arrebatamento da igreja fiel. Ansiamos. É o nosso anseio, né? Todo o nosso desejo. Oxalá que fosse agora, pudéssemos aqui no meio desse programa ouvir esse rijo clamor de trombeta e sermos tirados pelos anjos para esse sexto de Deus, que é a eternidade. Mas nós observamos que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala de mais alguns detalhes de como vai ser esse arrebatamento, e nós queremos ouvir um pouco aqui o pastor. Sim, nós vamos ler esse texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que nos fala bem detalhado em relação ao assunto aqui que o pastor Eduardo nos propôs. E assim nos diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então a palavra nos diz que no momento do arrebatamento, aquele momento glorioso, quando o nosso Senhor Jesus vier nos ares, com alarido, com voz de arcanjo, nesse momento, todos os nossos irmãos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que tivermos vivos, seremos transformados. Receberemos novos corpos, como a palavra diz. O mortal irá se revestir da imortalidade. Glória a Deus. O corrupto da incorruptibilidade. E assim subiremos todos juntos para nos encontrarmos com o nosso amado Jesus nas nuvens, juntamente com os anjos. Eu gostaria de abrir aqui um parênteses para falar com você. Talvez você tenha alguém na família que partiu para o Senhor. Era um servo, uma serva de Deus, partiu, tem a saudade, sente falta, mas a palavra nos manda consolar uns aos outros com esta palavra, que brevemente, quando Jesus vier, todos nós nos encontraremos na eternidade, juntos com os anjos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito bem, o programa está caminhando para o seu final. Nós vamos ouvir aqui até algumas experiências, mas nós não podemos deixar de fazer um apelo aqui. A tantos que nos ouvem, o programa tem tido assim uma audiência maravilhosa. Cada dia que passa, mais pessoas nos encontram e dizem que estão gostando, estão participando, estão enviando para os seus amigos. Até aqueles que ainda não tiveram uma experiência de salvação, não estão na igreja ainda. Mas este assunto arrebatamento, nós estamos ensinando e aprendendo sobre anjos, mas é importante dizer, para este mundo que vive desesperançoso, há uma esperança. Jesus vai voltar. E ele virá com os seus anjos
arrebatar os salvos, aqueles que um dia abriram seus corações para Jesus e o aceitaram como único e suficiente Salvador. Para estes que pertencem a Ele, os anjos irão cuidar destes aqui nesta terra, mas também no arrebatamento os anjos irão nos recolher. Amém. E com os anjos e com o Salvador estaremos para sempre no céu. Abra o seu coração, aceite a Jesus como Salvador da sua vida e você vai ter uma viva e maravilhosa esperança, uma chama que jamais vai se apagar. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Emanuel, alguma experiência? Temos sim. Temos uma irmã que ela ainda, no início da sua caminhada, ela estava com o seu esposo, já próximo ao culto, ao horário do culto, e seu esposo foi à igreja. E ela, naquele dia, ela disse que não iria. E ela ouviu o toque bater na porta, após o esposo sair, e quando ela abriu, era um anjo, um homem, um varão, e disse: olha, eu vim para nós irmos ao culto. Glória a Deus. E ela, naquela hora, ela disse: eu vou. E não conhecia, né? Mas ela entendeu que era da parte do Senhor. Disse: eu vou. Glória a Deus. Aí se arrumou e foi com aquele varão. Quando chegou no culto, ele ficou lá, próximo dela, e ela começou a assistir o culto, e o Senhor começou falando com ela, e ela se quebrantou, se alegrou, e quando ela observou, aquele varão já não estava mais, né? E ela já não o viu mais, e marcou a vida dela, na caminhada dela, onde ela se converteu ao Senhor. Bendito seja Deus. Pastor Glória. Paulo, alguma experiência? Sim, nós tivemos uma experiência maravilhosa. Uma senhora idosa aceitou o Senhor e posteriormente foi acometida de uma enfermidade que a impossibilitou de ir aos cultos. E ali um grupo de irmãos, todos os dias, ia na sua residência, fazia os cultos, e no último dia do ano, no dia 31, os irmãos, por algum motivo, não foram lá fazer o culto. E no dia posterior, se lembraram, disseram: vamos visitar a nossa irmã. E chegando lá, os irmãos entraram na residência pedindo desculpa à irmã pelo fato de não ter ido fazer o culto. E a irmã disse: não, o culto foi realizado. No mesmo horário que o culto estava acontecendo na igreja, a vigília da passagem de ano, este culto foi realizado aqui por um grupo de irmãos. E os irmãos perguntaram qual foi a palavra. E ela falou a palavra, a mesma palavra que estava sendo ministrada na igreja, aquele grupo de irmãos que na verdade eram anjos do Senhor, Glória a Deus. estavam ali assistindo a irmã e ministrando a palavra, e ali o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia. Esse assunto, anjos, para nós é uma festa. Amém. Porque nós não estamos trazendo teoria de livros, historinhas que alguém nos contou, mas nós estamos presenciando dia a dia na igreja a ministração, o poder dos anjos. Glória a Deus. Servos que têm se edificado com essa experiência com anjos. E agora nós, infelizmente, está acabando o programa, né? Nós sempre nos despedimos aqui já saudosos e desejosos do próximo episódio. Há muita coisa boa para se dizer aqui, se aprender sobre anjos. Eu me despeço aqui dos pastores com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Pai do Senhor. E você que está conosco, continue nessa jornada, porque o nome do Senhor Jesus tem sido glorificado. Amém. A todos, a paz do Senhor Jesus. Amém.